Sabe a sensação de você acordar e querer que o dia simplesmente termine, que simplesmente você volte a dormir? Era essa a sensação que eu tinha. Era exatamente isso. Eu acordava e eu não tinha disposição. Eu não tinha ânimo pra fazer absolutamente nada. O que eu fazia é porque eu tinha de fazer. E eu fiquei muito resistente em gravar esse vídeo pra vocês. Vocês sabem que aqui, né, muita alegria, a gente fala sobre a tristeza, mas sempre de forma muito leve. Mas eu queria trazer esse vídeo pra cá, pra eu poder documentar, deixar registrado e talvez ajudar alguém que esteja passando por isso. Eu tive um pequeno início de depressão, e isso começou em fevereiro deste ano. Não parece, nunca demonstrei, não demonstrei nas redes sociais, mas graças a Deus eu não tive uma depressão, sabe, fortíssima, mas eu nunca entendia. Quando eu via pessoas famosas tendo isso, tendo que ser internada, eu falava, gente, como que pode? A pessoa tem tudo. E é exatamente isso, como assim? Você tem tudo, você tem saúde, você tem força de vontade, você tem muitos sonhos, tem muitos objetivos, tem sua família. E eu não compreendia aquele sentimento. Mas tudo que eu tava fazendo era simplesmente porque eu tinha que fazer. Eu não tinha ânimo, não tinha vontade, eu não queria conversar, eu não queria trabalhar. Eu ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar, eu não queria conversar com ninguém. Eu já não sou uma pessoa muito comunicativa. E aí, no presencial, né? Vocês sabem que minha desenvoltura é com as câmeras, mas eu não sou uma pessoa muito comunicativa no presencial. Descobri também que não é nem falta de comunicação, eu não gosto de ter o apego ali da pessoa e ter que ter compromissos com essa pessoa. Vocês acreditam? Pois é. Então, tipo assim, eu te conheci agora e às vezes eu vou ter que formar um laço de amizade com você. Esse compromisso a gente vai ter que, talvez, sair uma vez por mês. E talvez eu vou ter que ir no aniversário do seu filho, talvez eu vou ter que ir no casamento de não sei quem, entendeu? Essa questão aí me pega muito e parece que por isso que eu tenho essa resistência em conversar com as pessoas. Mas assim, eu já não sou uma pessoa tão comunicativa. E ir trabalhar estava me deixando extremamente estressada. Chegar na clínica, ter que ver as meninas da clínica me gerava um sentimento horrível. Eu não queria estar lá, eu queria simplesmente atender e voltar pra minha casa, voltar por aqui pra casa e ficar aqui bem assim, bem quietinha. E aí, eu acho que eu sei, não tenho certeza, mas eu acho que eu sei exatamente qual foi o ponto que começou. Que foi em fevereiro, foi uma questão do qual eu criei no evento. E eu sempre fui uma pessoa que tá tudo bem eu ir só, tá? Você não quer ir? Beleza, tá tranquilaço. E eu vou sozinha, e eu tô falando disso de companhias de modo geral. E aí eu não consegui ir nesse evento que eu queria, porque eu tava só, aí passou do horário e tal, e aí eu falei, agora já era, né? Agora é só pro outro ano. E aí eu comecei, gente, a criar uma crise de ansiedade pro ano que vem. Simplesmente isso, tá? Então, assim, tudo que eu ia fazer era tudo voltado pro ano que vem, pra esse evento do qual eu perdi, que eu quero muito ir, que não sei o que. E foi vendo em mim, assim, essa ansiedade, esse negócio, esse trem de querer passar rápido o tempo e a vida e não sei o que. E tava me adoecendo, realmente me adoecendo. E aí eu não tinha perdido o sentido do que eu tava fazendo, das coisas, assim, que realmente era importante pra mim. E até... agora eu tô bem, já falei isso pra vocês, né? Tá tudo bem, faço acompanhamento. E aí, eu conversando não, aí o que foi? Aí tô muito tempo assim, gente, eu passei fevereiro, passei março desse jeito, empurrando com a barriga, empurrando do jeito que dá, com essas crises internamente dentro de mim e guardada dentro de mim, porque se você for olhar todos os meus stories, todas as minhas coisas, eu não tenho absolutamente nada de tristeza, porque eu não gosto de passar isso, e justamente essa é a minha dificuldade em falar aqui com vocês abertamente. Mas eu não sou uma pessoa que posta coisa de tristeza, eu gosto sempre de levantar seu astral. Tá triste porque você tem saúde, tem, entendeu? Você tem sua família, não tem motivo pra tá triste e tal. Então eu sou esse tipo de pessoa, então vocês realmente... às vezes a pessoa pode estar do seu lado, pode estar, tipo, chega a cuspir. Pode estar numa extrema depressão e a gente não vai identificar, porque talvez a pessoa seja como eu, ela não demonstre isso, ela esteja sofrendo e talvez em silêncio, ou ela esteja pedindo socorro de uma forma que a gente não consegue interpretar, tá certo? Interpretar, isso aí que vocês entenderam. Então, assim, e aí às vezes a gente não consegue, né?
E aí tenho toda essa crise de ansiedade pro ano de 2027 chegar. E na minha cabeça como se a vida fosse acontecer só lá em 2027, sendo que a gente tem todo esse ano pra correr atrás das coisas. E tava desse jeito. E aí eu comecei a fazer uns posts no Instagram e começou a viralizar. Viralizar assim, ó, gente. Tipo assim, tava pegando 6, 10 mil de visualizações, 20, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso postar mais conteúdos assim. E são conteúdos que são conteúdos de frase, não eram os conteúdos do qual era do meu cotidiano poder fazer isso. E eu postei de uma forma bem despretensiosa mesmo. Eu falei, eu vou começar a postar isso aqui de manhã porque eu sei que engaja. E aí, a minha vida se baseou nisso, em postar. Eu queria postar 3, 4 reels relacionado a esse trem de humor, porque eu sei que é compartilhável e são coisas que às vezes as pessoas querem falar, mas não tem coragem. Então, o índice de compartilhamento desse conteúdo é muito grande. E aí eu ficava, o que eu vou fazer amanhã? Aí eu ia dormir pensando nisso, pegando as frases, que roupa que eu ia usar, que negócio, e tava me estressando, tava me dando ansiedade, tava me dando muito mais trabalho do que eu postar os meus próprios conteúdos que eu tava postando. E tipo, eram videozinhos bestas de frases indiretas, digamos assim, ou frases de humor, e tava me dando muita essa crise de ansiedade. Aí, graças a Deus, tem umas 2 semanas que eu compreendi, né? Desvinculei isso, falei, tá tudo bem, você vai postar com calma, na sua calmaria. Se der certo, deu certo esses vídeos. Se não der certo, a gente precisa voltar a postar os nossos conteúdos normal. E aí, eu fui compreendendo que em cada rede social, porque se você me acompanha aqui mais tempo, ou se você tá caindo aqui de paraquedas, eu tenho muito desejo, vontade de trabalhar com a internet, e este ano é o ano que eu tirei pra realmente fazer essas coisas acontecerem. E quando eu falo assim, trabalhar com a internet, é gravar esses vídeos aqui pro canal, às vezes gravar lá pro TikTok Shop, né, fazer as vendas por lá, ou pela Shopee, é exatamente isso, eu viver do online, sabe? E aí eu fui compreendendo que eu aparecer é importante pra eu. Eu quero muito que as pessoas reconheçam, sabe? A gente quer o reconhecimento das pessoas. Eu falo reconhecimento assim, da pessoa saber quem que você é, sabe? Então, aí eu fui alinhando pontos que eu sei que é importante e eu ficava meio que camuflando e escondendo isso. E como eu sou uma pessoa calada, eu não falo, né? Então, assim, tá tudo bem, né? Então, aí vai passando batido e aquilo tava me corroendo aí por dentro. Inclusive, eu tenho até um vídeo gravado que eu falo sobre isso. Cansei de esconder e é isso mesmo que eu quero fazer e tal. Então, esse ano, eu me perdi aqui, gente. Esse ano foi o ano que eu decidi que eu vou me dedicar e focar nessa criação de conteúdo. E aí tem umas 2 semanas que eu entendi que cada rede social a gente pode sim produzir um tipo de conteúdo, né, e que vai estar tudo bem. Então, assim, aqui pelo YouTube eu gravo esses vlogs, eu gravo pensamentos, que é uma coisa mais íntima, que a pessoa realmente, ela tá aqui, ela buscou esse tipo de conteúdo, às vezes ela caiu no seu canal de paraquedas, mas você tá falando do assunto do qual ela queria saber, né, sobre isso e tal. E aí, pelo Instagram, e assim, qual que é o meu negócio, gente? E me deu essa crise de ansiedade juntamente com depressão, que eu não sei o que, com esse início de depressão. Simplesmente saber que o Instagram é uma das redes mais visadas pelas marcas, por empresas, e que a gente de fato consome ali pelos stories, e saber que você não é remunerada pra isso, sabe? Então, tipo, assim, cara, você demora uma vida pra criar os conteúdos pra lá, e simplesmente é difícil de crescer, é uma rede muito difícil de crescer e não vai te pagar. Então é meio que assim, tipo, perdendo tempo, sabe? Eu acho que é bem isso. Aí eu acho que minha frustração maior foi de que esses conteúdos bobos são conteúdos que viralizam e eu já sei disso há muito tempo. E eu tinha essa certa rejeição, como fala? Eu tinha esse certo negócio de postar, e eu até falava com uma amiga que também posta conteúdo, eu falava assim, ai gente, que conteúdo tem a pessoa que posta trend, né? E aí eu me tornei uma delas, talvez isso também tenha me pegado, né? Por eu estar postando algo que eu não compactuo, sabe? Com isso, com essa entrega, mas são coisas que a galera gosta, aí eu entendi, cara, para de ficar doida.
para de ficar assim, para de ficar triste. Você tem que entender que aí você vai alcançar mais pessoas, alcançando mais pessoas, no futuro você grava os conteúdos do qual você quer gravar, mas se isso tá dando certo e se é números que as marcas querem, vai postando. Aí eu entendi isso, que aqui eu posso postar esses vídeos longos e pensamentos, lá eu vou postar isso até quando der, até eu me cansar e querer gravar conteúdo realmente de verdade pra lá, e aí me dá um tempo também pra eu poder conseguir gravar os stories, que é algo que eu quero muito, porque eu gosto muito de acompanhar, eu sou uma pessoa que eu sou consumista de stories de pessoas realmente, e eu sei que existe uma parte da galera que gosta de acompanhar stories, então daria pra eu poder me dedicar ao tempo, porque eu não estaria produzindo conteúdo lá pro Instagram de certa forma, e aí nas outras redes, que é o TikTok, e aí eu ia postar os conteúdinhos do qual eu gosto, né, que são conteúdos beauty, que são conteúdos mais reflexivos, conteúdos de maquiagem, tipo arruma-se comigo, essas coisas. Aí eu consegui transferir daqui pro papel, e aí eu tô mais tranquila, tô mais leve, mas que foram dias muito difíceis, gente, foram dias extremamente esquisitos, sabe? Assim, é muito triste você acordar e às vezes você querer chorar, não sabe nem por que você quer chorar. É assim, é de uma tristeza, é de uma lamentação e você não poder meio que compartilhar, porque não tem como entender, gente. É muito esquisito, as pessoas, ninguém vai te entender. Eu acho que só a profissional mesmo pra poder te entender, não tem como a gente compartilhar isso. Talvez seja vergonhoso, eu acho, não sei, mas de fato, uma pessoa que não é profissional da área, ela não vai compreender o seu sentimento, ela vai falar, inclusive eu até julguei um tempo atrás uma cliente sobre isso, mas é exatamente isso, né, a gente reconhecer, procurar ajuda, que eu já tinha, ajuda profissional mesmo, e voltar a viver, né, a voltar a pensar no presente, né, a gente tá sempre em busca de querer coisas do futuro, e eu acho que também isso me deixou um pouquinho meio maluca, mas só pra vocês compreenderem, eu tive esse surto, esse negócio, essa crise de ansiedade junto com o início de depressão ali em fevereiro, eu acho que no meio de fevereiro mais ou menos, e foi se arrastando até abril, então foram 2 meses, quase 3 meses, né? E aí eu conversando com uma amiga e ela falando que infelizmente ela também tava passando por algo assim, e ela falou, né, a gente não imagina como que tá a vida do outro, e é justamente isso, porque a gente não tem costume de falar de coisas ruins, a gente fala sobre coisas boas, porque é isso, mas eu queria deixar registrado, se você tá se sentindo assim, procure uma ajuda profissional, porque eu acho que talvez se alavancar muito assim, gera um trem que você não vai dar conta, sabe? Você não vai querer viver. Então é triste, é muito triste. Então assim, procura uma ajuda de um profissional. E se você quer trabalhar com as redes sociais, igual eu quero trabalhar com as redes sociais, isso de ajuda psicólogo é fundamental, né, pra gente se lidar com certas situações. E a gente não pode viver nesse limbo de que as visualizações ou viralizar é tudo, porque senão você acaba que você perde, era o que tava acontecendo comigo. Eu tava perdendo o meu dia pensando no dia seguinte, aí eu pegava o dia seguinte e pensava no outro dia, entendeu? Eu não tava vivendo o presente, e aí com o YouTube, com os vídeos daqui, com os vídeos também lá pro TikTok, eu consigo viver exatamente o presente, claramente, né, dando os cortes ali, mas eu consigo viver isso, entendeu? Então eu tava ficando realmente doida. Uma loucura, gente, é uma loucura, assim, é uma coisa assim que não tem como a gente, eu acho que colocar em palavras, então eu acho que são coisas diferentes, e o engraçado é que não vem de fora, não é de algo de fora que aconteceu, eu falo assim, não é de uma pessoa de fora, é simplesmente um sentimento seu, porque se tivesse a ver com alguém, eu não sei se todos os casos é assim, né? Mas se tivesse a ver com alguém que, tipo assim, aí você só ficou chateado com aquela pessoa e algo aconteceu, mas não tem nada a ver, sabe? Ninguém tinha culpa, a culpa era minha, era eu comigo mesmo, e é muito esquisita a sensação, tá? Mas eu espero que eu tenha te ajudado aí do outro lado da tela. Busca ajuda, o quão antes você procurar vai ser melhor pra você.
E seja feliz, tá, gente? Viva o agora, pare com essa loucura de pensar aí muito no futuro, porque senão você vai ficar doida, vai ficar depressiva, vai ficar cabisbaixa, vai ficar louca, louca. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser super animadão, super animação, porque agora eu tô terminando esse vídeo e vou fazer um faxinão aqui em casa. Então, um beijo.